Fala web designer, beleza? Na aula de hoje, nesse vídeo, né, eu vou te mostrar aqui algo simples também, obviamente, é mais teórico também do que tudo, mas é algo que recentemente me ajudou muito meio assim, tava desorganizado algumas coisas, né, aqui da empresa. Na verdade, assim, eu tava finalizando muito projeto, a gente pegou e acabou que assim, vamos se dizer que vieram muitos projetos, né, aí da empresa há um tempo, e aí é aquilo, sei lá, o projeto ia terminar em 2 meses, por exemplo. Aí o cliente pagou o primeiro mês, pagou o segundo mês, porém o projeto não finalizou porque o cliente demorou. E eu, obviamente, sou mais flexível, então, dica, não sejam, tá? Me sinto um pouco idiota hoje em dia de ser assim. Mas, inclusive vai sair um vídeo, um dos próximos vídeos aí, que são o que você tem basicamente que impor de limite ali para que você não se foda. Basicamente é isso. Já tá algumas coisas anotadas ali que eu fui aprendendo ao longo do tempo e aquilo, né? Para alguns clientes a gente quer ser flexível e acaba se lascando, tá? Então, bom, voltando aqui nesse vídeo, acabou que depois veio assim uns 4 sites, 5 sites do nada, assim, pô, precisamos finalizar, agora a gente vai finalizar tal, e não dá para chegar e falar não, né? Então, na verdade, assim, é aquilo que eu falei para vocês, daria, né? Mas aí eu já falei, vou terminar logo e tô nem aí, beleza? Então, assim, obviamente que eu coloquei aqui método PSA para facilitar, né? Porque hoje em dia qualquer coisinha. Eu vi uma vez falando do método é, TLA. Eu falei, o que é isso, né? Tocou, levantou água. Eu falei, mano, tá de brincadeira. Tipo, tocou o despertador, se levanta e joga água na cara. É isso o método. Tipo, virou né, sei lá, mas coloquei desse jeito, PSA para facilitar para vocês gravar na mente aí, PSA, não precisa método, mas PSA grava aí que vai facilitar vocês, tá? Obviamente eu brinco assim, mas existem realmente pessoas que têm métodos mesmo, né? Tudo bem, qualquer coisa que a gente faça hoje em dia que monte ali, cria uma sigla e acabou. Mas existem métodos que, na minha opinião, é um método mesmo, quando aquilo, ó, você faz isso tal e, né, algo mais complexo, vamos dizer assim. Porque, pô, um negócio desse aqui a gente poderia falar, né? Ah, faz isso, mas eu coloquei PSA, método PSA para facilitar para vocês, tá? O que é basicamente isso e como eu utilizei aqui? É basicamente problema, solução, ação. É isso, tá? PSA, problema, solução, ação, tá bom? Então, como que a gente monta isso daí para facilitar e ajudar você aí a... Tá tudo bagunçado, inclusive pessoa física também, não precisa ser só a jurídica, mas tá bagunçado, como que eu faço para reorganizar? Primeiro ponto, teremos aí uma pergunta base. Então, qual que é o meu maior problema hoje na empresa? Tá? Vou dar um exemplo para vocês, obviamente, depois ali. Liste 4 problemas e descreva esses problemas. Tá? Aqui é basicamente o seguinte: é, o que basicamente descrever é. Vou dar um exemplo para vocês, mais fácil ali depois. Então, esse é o primeiro ponto. Você precisa identificar aí 4 dos maiores problemas. Você vai perceber que o terceiro e o quarto nem são tão problemas assim, talvez, tá bom? Geralmente os 2 primeiros são os piores, tá? Depois você vai se perguntar, o Pablo Marçal aí, ó, começa com como. A gente começou com qual, tá errado, mas beleza. Começa com como aqui, ó. Como faço para resolver esses problemas? Então você vai listar os mesmos problemas, obviamente, ali de cima e vai descrever a solução, tá? Sem a ação, não vai descrever a ação. E no próximo, você vai fazer um plano de ação para a solução desses problemas, tá? Você vai listar esses 4 problemas novamente e vai descrever a solução aí em ação, tá bom? Então, você pode fazer o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, né? A gente vai pegar essa primeira aqui, tá? Eu vou colocar aqui, ó, sei lá, colocar heading 3, não tem problema não. Aí eu venho aqui e coloco a cor de fundo red, beleza. Aqui a gente se perguntou qual que é o maior problema hoje da empresa. Aí você tem que entender isso daí, então, porque se tá bagunçado, tem acontecendo alguma coisa. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que tá tudo bagunçado aí na empresa e tal, mas o ponto que, às vezes, como identificar isso, né? Vou dar até um exemplo da empresa. Já faz um tempo isso. Quando eu fiz isso daqui, fiz recente e já fiz uma outra vez. A gente tava assim, com clientes,
Só que, cara, não tinha previsibilidade, vamos dizer assim. Não tinha recorrência boa ali para isso, né? Porém, estava tendo interno da empresa esse problema de muito projeto, isso e aquilo e não sei do que. Então, chega a você se pensar, pô, qual que é? Ah, muitos projetos, né? Estou com muitos projetos e não consigo me organizar. Só que, para você identificar realmente qual que é o seu problema, é aquilo. Vamos supor, se pergunta aí, né? E se tivesse organizado ali a gestão, tivesse organizado o financeiro ali na parte de gestão das finanças, né, etc. O que que te atrapalharia tudo? Aí eu vou dar o exemplo da empresa. Hoje é a questão da recorrência. Então, a falta de previsibilidade e essa recorrência que a gente não está tendo. Então, você pode colocar isso daí. Falta de previsibilidade de grana. Vamos colocar assim facilmente. Previsibilidade de grana. Vamos colocar assim. E aí aqui você basicamente descreve esse problema aqui. Deixa eu colocar aqui uma outra cor. Você vai descrever só esse problema aqui embaixo. Então, hoje estamos com problemas na questão de valor em recorrência. Ele acaba que não suprindo nosso custo, tendo que ficar atrás de clientes todo mês. Beleza? Então isso é foda. Tudo bem que você às vezes, sei lá, eu vou dar o segundo exemplo agora. Falta de uma organização de projetos eficiente. Sei lá, pode ser que seja um problema seu aí, tá? Tô tentando inventar aqui, mas falta de organização de projetos eficiente, tá? Então, pô, hoje está organizado, mas sinto que ainda não consigo, né, ter dados ali dos projetos. Inclusive, se você não tem dados dos projetos corretos, né, tudo, sabe que tem o template ClickUp, né, que tá aí para suprir isso. Ali a gente ensina a criar vários dashboards, né, só entrar lá realmente vai ajudar você. Então, hoje está organizado, mas sinto que ainda não consigo ter dados ali dos projetos, né? Ter dados dos projetos mais claros, né, para entender ali as tarefas e etc, tá? Um terceiro ponto aí, não sei, vou dar um exemplo aqui, tenho uma clareza da parte financeira, sei lá, vamos por isso. Um exemplo disso aqui é que talvez você não tenha uma plataforma de gestão, por exemplo, financeira, né? Então, hoje estamos fazendo as finanças em planilhas, o que dificulta os dados, né? Porque se você parar para pensar, planilha, por exemplo, tem uma coisa que as ferramentas financeiras fazem que as planilhas são, não sei se existe isso, mas até hoje eu não vi, de você, por exemplo, ó, cliente X vai me pagar R$ 120 durante 12 meses. Pum, você adiciona, ele já calcula para você. Pum, já coloca os 12 meses para frente. Isso eu nunca vi. Né? E um quarto ponto aqui, deixa eu pensar alguma coisa, né? Vamos pegar lá, a parte financeira jurídica, sei lá, né? Hoje estou tendo problemas com contratos, né? Então, colocar aqui, problemas com contratos. Os clientes acabam montando em cima, sei lá, isso é um problema nosso também, né? Por falta de um contrato mais sólido e bem estruturado, por exemplo. Estruturado, né? Opa, como é que abriu a tela aqui? Um exemplo, né? Então, esse aí são os quatro problemas aí, vamos dizer assim, são os pontos principais, né? Que você deve se ajustar aí. Porém, é aquilo que eu falo para vocês. Você precisa colocar aqui e entender realmente o que é a prioridade. Porque às vezes a prioridade que você está olhando não faz sentido. Por quê? Eu vou dar um exemplo.
Na verdade, vamos continuar. Depois eu vou dar um exemplo aqui, acho que vai ficar mais fácil. Eu vou duplicar isso daqui, tá? Na verdade, eu vou duplicar toda essa parte aqui. Duplicar toda essa parte, tá? Aqui eu vou colocar a cor azul, né? Blue text aqui. A cor verde. E aqui, mesma coisa. Deixar todos eles azul, tá? Para entender, tipo, ó, estamos no meio do caminho, por exemplo, tá? Vou colocar aqui azul. Aqui, oh, carai. Notion aqui tá foda. Tô acostumado com o ClickUp. Aqui e Blue. Beleza. Aí, aqui a gente define o quê? A nossa solução. Então, beleza. Falta de previsibilidade de grana. Qual que você acredita, né? Vou até dar um zoom aqui, galera. Acho que vai facilitar mais para vocês verem aí. Beleza? Qual que você acredita aí que realmente vai te ajudar nisso daí, a ter mais previsibilidade de grana, né? Isso, agora eu vou voltar, vamos supor, vou voltar para mim aqui, tá? Então, entender melhor o meu CRM, né? Vou colocar assim para entender que, assim, eu preciso de mais dados, né? Entender melhor o CRM, tendo mais dados para uma melhor tomada de decisão, juntamente com uma gestão de tráfego. Vou dar um exemplo aqui, gestão de tráfego para o Google, tá? Então, aqui, um exemplo. Se eu entender melhor os dados ali, fazer uma gestão de tráfego, vai provavelmente acabar com a previsibilidade. Porém, a previsibilidade não é projeto só, é recorrência. Então, como a gestão de tráfego voltado a projetos de recorrência. Então, sei lá, uma manutenção e etc. Tá? Então, beleza. Primeiro ponto tá ok. Isso aqui você está descrevendo a solução. O que você acha que vai fazer você resolver esse problema aqui? No meu caso é isso. Então, falta de uma organização de projetos eficiente é o segundo ponto. Como que eu posso utilizar lá? Assistir o template ClickUp. Brincadeira. Pode ser também, mas brincadeira. Organizar. Vou dar um exemplo do ClickUp, tá? Organizar de uma forma mais eficiente o meu ClickUp. Tentando facilitar ao máximo a gestão através dos dados que ele me gera dos projetos, né? Então, vou colocar aqui também, ó, criando modelos e etc. Vou dar um exemplo aqui. Então, não está uma organização de projetos eficiente. Então, aqui também, organizar de uma forma mais eficiente meu ClickUp, criando processos e tentando facilitar ao máximo a gestão através dos dados que ele me gera dos projetos. Beleza. Vou criar os processos ali, etc. Para mim é isso. Então, não tem uma clareza da parte financeira. Então, vamos supor que realmente a gente não tem e está tudo em planilha. Então, vou lá. Contratar. Tá? Contratar. Isso aqui eu tô dando exemplo para vocês, mas eu acredito que vocês já entenderam, né, essa parte aí. Mas beleza, eu vou continuar aqui para depois te explicar uma questão de prioridades. Então, não tem uma clareza da parte financeira. Então, contratar uma ferramenta financeira que me permite entender melhor os dados da empresa, tá? Então, a solução vai ser isso aqui, porque daí você vai começar a ter dado melhor. Então, problemas com contratos, e o que seria? Os clientes acabam montando em cima por falta de um contrato mais sólido. Então, preciso reescrever ou passar para um advogado, que às vezes a gente escreve, né? Quem está no começo aí, quem que nunca pegou um modelo de contrato, essas coisas na internet, né? Não tem como. Então, normal. Então, reescrever ou passar para um advogado escrever um contrato para mim, tá? Para mim, e definir também o que preciso colocar de limites, né? Nisso daqui. Então, até aqui, beleza? Qual foi a ideia aqui? A gente criou a primeira parte ali, questão do problema. Então, eu descrevi o meu problema. Agora é a melhor parte, galera. Eu descrevi o meu problema, tá? Falei o que ele... Tá. Segundo ponto, descrevi... Estou fazendo aqui ó, também para ir mais rápido, tá?
descrevi também a solução que vai fazer com que eu organize esse problema, que esse problema não exista mais. Eu acho difícil, né? Porque empresa, cara, é doideira. Então sempre tem. Às vezes você fez o contrato, mas vai ter alguma coisinha. Então sempre é na mesma. Beleza? Então vamos lá. Que problema, tá? Qual é o meu não sei o quê? Que solução? Beleza? PSA, ação. Então aqui agora você vai literalmente definir o passo a passo aqui, tá? Que você vai fazer para parar de ter esse problema aqui de dinheiro, tá? Ou de organização, ou de não sei do que, tá? Então, por exemplo, como que você vai se guiar através da ação? Por isso que essa etapa aqui é importante, ó. Porque você poderia chegar aqui e falar, preciso, vou dar um exemplo aqui, preciso assinar um CRM, preciso fazer não sei do que e tal. Só que aqui você teria que ainda pensar, o que que eu vou fazer, o que que é isso, o que que é aquilo. Aqui você já pensou, então, pô, eu preciso entender melhor na CRM, tá? Preciso ter mais dados para tomar decisão, juntar mente com a gestão de tráfego para o Google voltada a projetos. Então, beleza. Então, eu preciso contratar uma ferramenta de CRM, tá? Ou melhor, montar uma ferramenta, montar um CRM dentro do ClickUp. Por quê? Porque, vou falar a real, galera, eu utilizo hoje dentro do ClickUp, mas eu utilizei já ferramentas, por exemplo, essa daqui, ó, a Mosquite, que é muito boa, eu voltaria para ela se eu precisasse de um CRM mais pancada, mais um melhor assim, né? Já utilizei quando a gente montou o time comercial aqui na empresa. E assim, gostei muito do dash deles, as funcionalidades que eles têm, é muito foda. É, Hoje eu não estou gastando mais, né? A gente não está precisando disso, mas eu sinto falta de alguns dados ali no ClickUp. Por exemplo, ali ele consegue ter um dado no Mosquite que é tipo assim, daqui para cá, quantas pessoas ficaram no meio do caminho ali? Tipo, quantas pessoas ficaram? Então, tipo, entrou 100 pessoas, chegou ali 10. Até onde as pessoas foram, por exemplo, do topo do funil para o meio foi 50, um exemplo. E de 50 para o fundo de funil foi 10. Então ele mostra, ó, daqui para cá ficou 40. Entendeu? Ele pega esse dado e, ó, ficou 40. Entendeu? Então tem alguns dados ali que tem um nome específico, né? Mas ele ainda sinto falta. Só que é bem completo, assim, cara. Hoje tem o dado de tudo, de onde vem, e do que. Então facilita muito, tá? Inclusive, acho que tem até uma aula aqui na comunidade disso aí, de como montar um CRM dentro aqui do ClickUp, tá? Posso até verificar. CRM não, ó, aqui vamos ver se é montando o dashboard comercial aqui, ó. Criando um dashboard comercial no ClickUp, 0,52. E você pode assistir a aula. Cadê CRM? Aqui, ó. 002, a segunda aula, montando CRM automatizado no ClickUp. Tá? Assistindo essas duas aulas vai que é sucesso. Tá? Vocês vão entender lá. Mas eu já sei, ó. Vou montar um CRM dentro do ClickUp, beleza? Porém, é melhor você identificar o que, ó. Dentro dessa. Na verdade, você pode até fazer o seguinte, ó. Primeiro você precisa identificar quais dados, certo? Preciso verificar. Ó, isso aqui pode usar, esse checklist já pode usar para você caso queira, viu? Identificar quais dados preciso analisar da parte comercial, tá? Então você vai analisar. Por quê? Porque o CRM é uma coisa. Agora, quando passa o CRM ou fecha ou não fecha, é outra coisa, tá? Então aqui você vai separar dessa parte de CRM e banco de clientes, vamos dizer assim, que tem lá no ClickUp. Então eu tenho um banco de clientes que ele ou fecha ou não fecha. Então a partir desses dados eu tenho, ó, beleza, perdi X esse mês, perdi tanto, não sei do que, entendeu? É basicamente isso, né? É basicamente o CRM, vamos se dizer assim, né? Que o CRM eu trato mais como pipeline, que é aquela questão de, sei lá, agendamento, não sei do que, qualificação e etc. Beleza? Aí eu vou colocar esses dois aí para facilitar para vocês. Então, aí beleza. Identifiquei esses dados, agora eu preciso montar um CRM dentro do ClickUp, certo? Depois que eu montar o CRM dentro do ClickUp, eu vou montar o que eu falei para vocês da aula lá, montar um dashboard comercial dentro do ClickUp, tá? Dentro do ClickUp. Ah, mas Denis, você fala sempre pra gente não
deixar um monte de coisa dentro lá, um monte de dado dentro do ClickUp, não sei do que, sempre tem que ser tudo, o que está aqui tem que ser, vamos dizer assim, com data, tudo. Eu estou mudando aos poucos isso daí, obviamente tendo mais vídeos no futuro explicando, mas por alguns motivos, né? Primeiro ponto que assim, quando a gente montou o time comercial, não tinha o ClickUp 3.0. Cara, eles encheram ali de informações, né, de dados ali, e, cara, literalmente travava toda hora o ClickUp. Aí eu falei, vamos testar isso agora de novo. Enchi de coisa ali, não travou. Tá? Tem pesquisas, ó, tá vendo aqui, ó? Cliquei aqui, ó, tem pesquisa de uma forma mais fácil. Isso com coisas que vão. Deixa eu ver se mostrou pra vocês aí, peraí. Opa, aqui, ó. Tem pesquisa do ClickUp, coisas que futuramente teremos vídeos ainda disso, tá? Como utilizar de uma forma mais eficiente. Obviamente que eu falo pra vocês, eu sempre tento testar primeiro para depois passar para vocês, mas voltando aqui. Então, montamos um dashboard comercial dentro do ClickUp. Porém, tem mais coisas, ó, juntamente com uma gestão de tráfego para o Google. Então, eu não sei gestão de tráfego. Então, buscar cursos sobre Google Ads, né? Google Ads. E junto com buscar curso do Google Ads, eu preciso separar uma verba para, verba para o Google Ads, para os anúncios, né? Porque você vai, beleza, vamos supor que você vai buscar, anúncio, buscar um curso, aí você tá lá. Mas agora você precisa do quê? Dinheiro, cara, para poder investir. Então você precisa separar uma verbinha aí. Porém, ainda é aquilo. Como gestão de tráfego voltada a projetos de recorrência. Então, pô, projeto de recorrência, um exemplo. Não tenho recorrência nenhuma. Cara, criar os planos de recorrência, tá? Para a empresa. Beleza? Então, você vai criar os planos. Temos aula também na comunidade, se não me engano, é na aba Estrutura e Sua Empresa. Tem isso daqui, de criação dos planos, ou aqui mesmo dentro da comunidade, acho que tem também. Mas criando os planos de recorrência para a empresa. Então, você precisa criar primeiro, né, para poder fazer isso. Agora, precificar esses planos de recorrência. Beleza? Porque senão é aquilo, não vale a pena, entendeu? Voltando aqui, galera, ó, precifica esses planos, né, de recorrência e é isso. Basicamente é isso. Falta de previsibilidade já foi aqui, ó. Tá? Obviamente, tô dando um exemplo aqui, mas baseado no que eu falei, ó, vou ter melhor meu CRM e tal, não sei do que, gestão de tráfego, etc, etc. Falta de organização de projetos. Aí, basicamente, vocês entenderam, né? Então, pô, o que que eu vou fazer aqui? O que que eu coloquei? Organizar o ClickUp, criar os processos, tentar facilitar, beleza. Então, preciso definir as áreas da empresa, né? Ali. Definir as áreas da empresa, criar os processos, tá? Que utilizo, por exemplo, utilizo na empresa, vou dar um exemplo, aí você pode detalhar mais. Então, por exemplo, para criar o site, então, criação do site, vou dar um exemplo. Criação, criação de site, emissão de nota, sei lá, emissão de nota, um ticket de suporte, abrir ticket de suporte, beleza? Um exemplo aqui para vocês. Não tenho clareza da parte financeira, então, pô, contratar vou dar um exemplo aqui, ó, Procfy. Vai ter uma aulinha aí disso daí, vocês vão entender. Vou explicar para vocês da Procfy. Provavelmente vai ser uma das próximas aí. Contratar Procfy e organizar as finanças lá e imputar os dados, tá? Imputar os dados. Input de dados é você adicionar os dados na plataforma, né? Definir, na verdade, antes disso daqui, nós temos que definir os dados que preciso analisar do financeiro, tá? Contratar a Procfy, imputar os dados e criar uma rotina, isso daí temos aula aqui também, criar uma rotina financeira para a empresa. Beleza? De segunda não sei do que, quinta não sei do que. Problemas com contratos. Então, vou enviar para um advogado os contratos da empresa, certo? Ele vai recriar. Porém, antes disso, eu preciso entender o que preciso definir de limite para o cliente. O que faremos também em uma das próximas aulas aí. E esse aqui é um exemplo, tá? Só para mostrar para vocês aqui que a gente já definiu isso
tá? E a partir disso, você vai fazer o quê? Colocar no ClickUp. Então, eu já estou com a minha abinha aqui do ClickUp, ó, aberta, beleza? Ó. Então, vamos lá. Deixar ele menorzinho, show. Aqui eu tenho minha aba de tarefas, então vou colocar aqui, ó, falta de previsibilidade de grana, fazer uma organização e etc. Aqui, ó, posso copiar tudo, ó, e ele vai criar várias tarefas para mim dentro dessa tarefa aqui, ó. Então, se eu vier aqui, por exemplo, em falta de previsibilidade, vou clicar nessa setinha aqui, ó, tá? Cliquei, ó, criar 9 tarefas, pum. Ele já cria automaticamente as 9 tarefas para mim. E, tá vendo? Ó, eu já, obviamente, a partir daqui você coloca as datas certinho, etc, para poder aparecer no seu To-Dash. Beleza? Se você não sabe o que é To-Dash, acho que já até temos também aula aqui na comunidade sobre isso. Tá? Se não, tem dentro do template ClickUp. Beleza? Porém, o que eu quero passar aqui é o ponto importante aqui que eu quero passar para vocês. Às vezes você acha que, por mais que esse seja o ponto principal que você precisa resolver, existem pontos antes que está aqui na nossa cara, que é o quê? Vou te dar um exemplo. Como que você vai... você pode até identificar tudo, mas como que você vai separar a verba para anúncio ou entender toda a parte de criar plano de recorrência, precificar plano, se você não tem clareza da parte financeira? Certo? Então, o que você vai ter que fazer? Passar isso aqui lá para cima, tá? Que é onde ele deve estar, em primeiro, segundo, terceiro e quarto. Beleza? Entendeu o que eu quis passar aí para você? Porque basicamente não tem como você ter um dado, fazer uma precificação, por exemplo, né? Sendo que você não tem dado financeiro, cara. Entendeu? Deixa eu apagar isso aqui. Entendeu? Então, assim, faça isso, tá? O que eu vou fazer até é pegar esses dados aqui, ó, e deixar todos em um PDF aqui embaixo para você também pegar e se basear aí, tá? Deixa eu ver até se dá para imprimir, ó, isso aqui. Não dá, não sei, eu acho que não dá, mas beleza. Tá? Para justamente você analisar isso aqui também e entender. Porque às vezes a gente está focando em uma coisa, mas você precisa disso aqui para poder fazer a outra, tá? Então é isso, galera. Esse é o método PSA, né? Que eu falei para vocês, mas basicamente é problema, solução, ação, que é justamente para facilitar aí na sua tomada de decisão da empresa. Sei que é coisa idiota, que às vezes você vai olhar, a pessoa que já tá faz tempo no mercado vai olhar e vai falar, que idiota isso daí. Mas, cara, para quem é novo, eu queria um jeito nesse, assim, rápido e prático para poder me passar quando eu tinha esses problemas lá no começo, tá? Isso aqui não tinha. Tive tudo a maioria das coisas tive que pegar do zero, tá bom? Então é isso. Espero que tenha gostado desse vídeo. Tamo junto e até a próxima.